Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Essa é a nossa aula referente ao dia 26, tá? Sexta-feira, e é sobre a relação entre o jogo e o desenvolvimento. Tá? As aulas vocês podem acompanhar lá na biblioteca virtual, todas as aulas elas estão gravadas e lá na biblioteca virtual eu deixo o link de cada aula dessa que está disponível no YouTube, ok? Então vamos lá, gente. Qual é o objetivo dessa nossa aula sobre a relação entre jogo e desenvolvimento? Nessa aula, né, o objetivo é que vocês compreendam qual é a relação entre o jogo e o desenvolvimento. E que desenvolvimento é esse? O desenvolvimento em diversos aspectos: motor, cognitivo, social, emocional. Será que o jogo ajuda no desenvolvimento da criança? A gente também vai abordar sobre qual é a importância do jogo na visão de Piaget e Huizinga, que também é um estudioso na área do jogo, dos jogos, né? Importante para que a gente estude. Ok? Ele traz conceitos importantes na área dos jogos. Para nós, né, futuros professores de educação física, é indispensável que a gente saiba, né, sobre pelo menos os principais e os conceitos básicos sobre o jogo, a importância do jogo na aprendizagem, ok? Até porque os jogos, né, são os principais instrumentos, é o principal instrumento do professor de educação física, não é o único, tá? O professor ele não pode se limitar a apenas uma metodologia, ele não pode se limitar apenas a um conteúdo. Ele pode utilizar os jogos, mas não exclusivamente apenas aquela metodologia através do lúdico, ele também pode utilizar outras metodologias, tá? Então o jogo, né, o lúdico, ele é apenas mais uma forma de fazer com que o aluno participe da sua aula ativamente e prazerosamente também. Então, o jogo, como a gente já vem abordando desde o nosso primeiro dia de aula, é uma ferramenta que contribui na formação corporal, afetiva, cognitiva, e ele tem uma característica lúdica, né, mais divertida. E por ele ter essa característica mais divertida, ele se torna mais prazeroso, mais atrativo para a criança, ok? O jogo, né, por intermédio do jogo e do brincar, a criança ela pode se expressar, né, ela pode criar fantasias, ela pode expressar seus desejos, ela pode compartilhar suas experiências, ela pode inventar também, tá? Compartilhando ali, vivendo aquele contexto dentro do jogo em que ela possa compartilhar ideias, vivências, experiências, e através disso ela também desenvolve, aprende, ok? De modo simbólico, de modo real também, onde a imaginação e a criatividade fluem por conta da ludicidade. Para Huizinga, o que é jogo? O jogo ele pode ser considerado uma atividade livre, conscientemente tomada como não séria, né? Então as pessoas, lembrando que jogo não é apenas uma atribuição infantil, né? O jogo também pode ser uma atribuição do adulto. Então a pessoa, a criança que está jogando, ela está consciente, né? Ela está tomando consciência de que aquilo não é algo tão sério, ok? É exterior à vida habitual. Então ela não está ligada a obrigações do dia a dia, a afazeres do dia a dia. É como se fosse, né, uma realidade à parte, onde a criança ou adulto ele pratica para se divertir, desestressar, entre aspas, sair da sua rotina de trabalho, sua rotina escolar, enfim. Mas ao mesmo tempo é capaz de absorver o jogador de maneira intensa e total, né? Quando as crianças elas estão ali inseridas em um determinado jogo, principalmente jogo de regra, por exemplo, né? Onde existem regras, existem metas que devem ser alcançadas, as crianças elas ficam mais engajadas, né? Elas ficam mais encorajadas e determinadas a cumprir aquelas metas e, consequentemente, conseguir alguma recompensa com isso. Então, resumindo, o que seria jogo? É uma atividade desligada de qualquer interesse material, não se pode obter lucro através do jogo,
lucro, que eu digo financeiro, tá? Isso não quer dizer que no jogo não se pode haver recompensa. Recompensa que eu falo, por exemplo, se um professor de educação física ou de outras disciplinas forem utilizar os jogos em suas aulas, eles podem sim trabalhar com sistema de recompensa, seja ele um chocolate, enfim, tá? Alguma coisa que estimule as crianças a participar também. Então, os jogos eles são praticados dentro de limites de espaço, temporais, seguindo uma certa ordem e certas regras, né, que os próprios participantes podem implementar naquele jogo. Os jogos eles promovem a formação de grupos sociais com tendências a rodearem-se de segredos e sublinharem suas diferenças em relação ao resto do mundo, por meio de disfarces ou outros meios semelhantes. Para Platão e outros pensadores da Grécia Antiga, o jogo era importante em que as crianças, em seus primeiros dias de vida, né, e de ambos os sexos, né, mulheres, homens, enfim, eles deveriam ser educados com jogos, né, através de jogos educativos, e deveria começar aos 7 anos de idade. Platão, ele era contra os jogos competitivos, porque ele dizia que os jogos competitivos eles não valorizavam o caráter e a personalidade, fazendo com que as crianças acabassem tendo uma formação danificada. Então ele era mais a favor dos jogos cooperativos, né? Aqueles jogos em que o sistema de colaboração é mais enfatizado, onde, por exemplo, existe uma meta e os alunos, em conjunto, em colaboração uns com os outros, tentam alcançar aquela meta. Segundo Nunes Almeida, 1998, para os egípcios, maias, romanos, os jogos eles eram passados de geração em geração pelos mais velhos, né? Os mais velhos aprendiam sobre os jogos, né? Através dos jogos eles aprendiam valores éticos, morais, enfim, os conhecimentos sobre normas sociais do padrão de vida, né, de como aquela sociedade que eles estavam inseridos funcionava. Então eles aprendiam e iam passando de geração em geração. E aí, com a ascensão do cristianismo, os jogos eles foram perdendo seu valor porque eles foram considerados profanos. Isso aí eu explico lá na nossa primeira aula, né, sobre a história do lúdico, onde na Idade Média os jogos eles foram de certa forma proibidos por serem considerados pecaminosos. E aí, qual é a relação entre o jogo e o desenvolvimento? A relação entre o jogo e o desenvolvimento é super importante para o crescimento, né? O jogo é muito importante para o crescimento saudável e integral das crianças, sejam eles físicos, cognitivos, sociais, desempenham um papel fundamental na formação de habilidades motoras, sociais, cognitivas e emocionais, e é esse o principal objetivo dessa aula de hoje, a gente abordar sobre quais aspectos e como os jogos influenciam no desenvolvimento das crianças, ok? Então vamos lá. No primeiro aspecto que nós vamos abordar hoje, que é o aspecto motor, os jogos eles podem proporcionar às crianças oportunidade de movimento, né? Quando a gente está falando de aspecto motor, eu estou falando de aspecto físico, tá? De aspecto de movimento, a criança ali se movimentando fisicamente. Então, ele promove oportunidades de movimento, de coordenação, aprimoramento de habilidades motoras fundamentais, como correr, pular, lançar, chutar. Então, nesse aspecto motor, os jogos eles também influenciam positivamente no desenvolvimento da criança, porque dependendo do jogo, a criança ela vai praticar, né, a corrida, ela vai lançar, ela vai arremessar, ela vai chutar, ela vai correr, ela vai pular. E essas práticas, essas atividades, né, de corrida, de salto, enfim, elas são muito importantes para o desenvolvimento da criança, tá? Para a habilidade motora, coordenação motora, ok? E através dessas atividades, as crianças elas desenvolvem a força muscular, a resistência, a agilidade e a coordenação motora global e fina. Lembrando que, para quem não sabe, a coordenação motora global é aquela em que envolve aspectos físicos mais amplos, né, como correr, saltar, pular. E a coordenação motora fina são aqueles elementos mais específicos, envolve grupos musculares mais específicos, como
escrever, desenhar, um movimento de pinça, né? Aquele movimento que a criança ela precisa aprender para poder escrever, como por exemplo uma atividade de massinha, de modelar, ou o movimento, por exemplo, de colocar a linha dentro da agulha. E essas são alguns exemplos de atividades que trabalham a coordenação motora fina, e nós, como os professores, futuros professores de educação física, nós devemos trabalhar com atividades que desenvolvam esses aspectos dos nossos alunos, principalmente os professores aí que forem trabalhar dentro do ensino infantil, né? Não estou dizendo que se você for professor lá de 6º ano, 9º ano, você não vai trabalhar. Então, estou falando que dentro do ensino infantil, o trabalho com esse tipo de habilidade, né, é mais presente, ele precisa ser mais incisivo do que no 9º ano. Então, as crianças que não têm a disponibilidade, não têm esse estímulo na escola, não têm esse estímulo em casa de fazer atividades que envolvam grupos musculares mais complexos e os mais específicos, provavelmente terão alguma dificuldade de alguma habilidade, enfim, de alguma coordenação motora ou de fina, ok? Então, é importante que os professores eles desenvolvam atividades que trabalhem essas habilidades nas suas aulas. E no aspecto cognitivo, o que os jogos vão influenciar? O jogo ele vai estimular a mente das crianças, ele vai promover o raciocínio lógico, a resolução de problemas, o pensamento estratégico. Tá? Então, a participar de jogos que envolvem regras, desafios, as crianças elas aprendem a planejar, tomar decisões, antecipar consequências, desenvolvendo habilidades de pensamento crítico e criatividade. Por exemplo, vamos colocar aqui um jogo de tabuleiro, por exemplo, dama ou xadrez, onde você precisa pensar em estratégias para que você consiga vencer o seu oponente. Então, a criança, dentro de um jogo, por exemplo, de dama, ela, a partir das experiências, né, de tanto jogar, ela já vai começar a aprender a criar essas estratégias, né? Então, se eu mover minha peça para cá, o meu adversário pode ficar com minha peça. Então, ele já vai começar a antecipar, né, os movimentos, vai começar a planejar estratégias para que ele consiga vencer. E aí, esse tipo de jogo em que a criança ela é estimulada a raciocinar também vai ajudar no desenvolvimento cognitivo da criança. Então, é importante também que os professores, que os pais estimulem as suas crianças através de jogos, de tabuleiro, jogos que façam as crianças raciocinar. Então, é o que não tem acontecido atualmente, né? A gente sabe que estamos vivendo na era da tecnologia, né? Os celulares estão cada vez mais avançados, computador, tablet, enfim, as Smart TVs, né? Então, o que tem acontecido é que as crianças, nos dias atuais, elas estão cada vez mais apegadas às tecnologias e ficando mais distantes de atividades que estimulem o pensamento, né? Que estimulem o aspecto cognitivo. Então, quando a criança ela está ali assistindo o vídeo no YouTube e ela passa horas assistindo aquele vídeo ali, aquele vídeo, né? Dependendo do que a criança estiver assistindo, provavelmente ele não vai estimular o pensamento da criança, ele não vai estimular que a criança crie estratégias, que a criança, enfim, né, que ela tente resolver alguma solução, algum problema. Então, o que acontece? A criança ela fica com um atraso cognitivo, então, porque ela não tem aquele estímulo que deveria ter. Ok? A gente vai estudar mais à frente sobre jogos eletrônicos, tá? Não estou falando assim, jogos eletrônicos. Não estou falando aqui que os jogos eletrônicos são vilões, né? Mas a gente pode trazer para dentro das nossas aulas jogos eletrônicos de acordo com o conteúdo, com o contexto da nossa aula. E eu vou falar para vocês, né, nas próximas aulas de como a gente pode inserir esses jogos eletrônicos dentro da aula, sem que a criança fique acomodada somente a assistir como se fosse um robô, né, 24 horas assistindo, por exemplo, um vídeo no YouTube ou em plataformas de streaming.
E no aspecto social, ao brincar, as crianças elas aprendem a compartilhar, que é muito importante, porque a criança ela não nasce com essa capacidade de partilha, né? Como eu falei para vocês na última aula sobre classificação de jogos. A criança ela tem uma personalidade mais egocêntrica, né? Ali entre os 5, 7 anos de idade, ela tem uma personalidade mais egocêntrica, né? Que ela quer tudo para ela. Então, quando é trabalhado com essa criança jogos principalmente cooperativos, elas começam a aprender a importância de compartilhar, né, a importância da cooperação, a respeitar regras, a interagir de forma adequada, a aprender a perder, né, aprender a lidar com a frustração. O jogo ele ensina, principalmente os jogos de regras, eles ensinam a criança a lidar com a perda. Então, quando a criança, por exemplo, está jogando e ela perde e ela tem aquela primeira frustração ali, ela vai começar a entender que nem sempre ela vai ganhar. E aí o professor, a partir dessas experiências, deve reforçar que nem sempre nós vamos ganhar, né? Que a vida é assim, uma hora a gente ganha, uma hora a gente perde. E a partir disso a gente vai ensinando para a criança valores, né? Valores éticos, morais, enfim, valores que a gente precisa para conviver em sociedade. Os jogos em grupo, eles estimulam a comunicação, a negociação, a construção de relacionamentos interpessoais, fortalecendo habilidades sociais essenciais para a vida em sociedade, como eu acabei de falar para vocês, ok? E no aspecto emocional, será se os jogos, eles influenciam no aspecto emocional da criança? Então, vamos lá. O jogo, ele proporciona um ambiente seguro, divertido, para as crianças expressarem as suas emoções e desenvolver habilidades de autorregulação. Ao brincar, elas experimentam diferentes papéis, exploram suas emoções e aprendem a lidar com desafios e frustrações de maneira saudável, como eu falei para vocês. Então, quando a criança aprende sobre a questão de perder ou ganhar, de aprender a lidar com essa frustração, a gente está falando de aspecto também tanto emocional, quanto social, ok? E aí, para Piaget, né, o jogo ele desempenha um papel central dentro da sua teoria. Então, Piaget estudou muito sobre os jogos e o papel do jogo no desenvolvimento das crianças. Segundo Piaget, o jogo é uma atividade essencial para a aprendizagem e desenvolvimento das crianças e permite com que elas construam o seu conhecimento e que compreendam o mundo ao seu redor. O jogo é uma forma de assimilação ativa, na qual as crianças exploram o ambiente, interagem com objetos, pessoas, experimentam diversos papéis. Por exemplo, diante de um jogo, vamos dizer, o pega-pega, né? Uma hora ela é o pegador e ela vai correr atrás dos colegas, outra hora ela vai ter que fugir. Então ela experimenta diversos papéis dentro de um jogo. Através dos jogos, as crianças constroem esquemas mentais, adaptam-se às novas situações e desenvolvem a capacidade de abstração. E aí, como eu falei para vocês na nossa última aula sobre classificação de jogos, Piaget ele traz, na verdade, 3 classificações de jogos, mais 2 principais, que são os jogos simbólicos e os jogos de regras. No simbólico, como eu já falei para vocês, as crianças utilizam objetos e ações para representar algo que não está presente, como brincar de faz de conta. Eu dei até o exemplo, né, do cabo de vassoura, que pode servir como um cavalo. Então ela pega aquele objeto, né, e ela vai, através daquele objeto, representar um outro objeto ou, enfim, um personagem. Então, um objeto na mão de uma criança pode ter vários significados. Ela pode entender aquele objeto como vários, enfim, personagens. Ela vai usar a imaginação dela. E a partir disso ela vai criar histórias imaginárias e ela vai utilizar objetos de forma simbólica,
tá? Então não é, por exemplo, ela pode pegar, digamos, um pedaço de papelão e dizer que aquele pedaço de papelão é um celular. Então ela vai trabalhar, né, a parte simbólica, como se aquele papel, né, aquele papelão, ele fosse realmente um celular. Esse tipo de jogo simbólico, ele permite que as crianças desenvolvam a capacidade de representação mental e de imaginação. Já os jogos de regras, né, que o principal, por exemplo, exemplo é de tabuleiro, né, como eu já falei para vocês, ou jogos coletivos. Esses jogos, ele requer, né, ele tem a necessidade de que a criança elas respeitem as regras daquele jogo, que as regras foram estipuladas do início do jogo, né, pelos próprios participantes, ou essas regras já foram pré-definidas. No caso de jogos de tabuleiro, por exemplo, já existem algumas regras que são fundamentadas e que já são conhecidas, mas